Brasil, as perspectivas para mulheres interessadas em tecnologia é um tanto complexo. Às vezes, nós nos sentimos sozinhas. Mas não estamos. Gosto de aprender coisas novas. E eu descobri que a melhor maneira de fazer isso é criar uma comunidade. Eu entrei para Women Tech Makers porque eu queria melhorar minhas habilidades, mas também porque eu queria ser parte de algo muito maior. Uma comunidade que oferece oportunidades de aprendizagem, crescimento pessoal e profissional. Nós definitivamente enfrentamos um contexto com muitos desafios. Mas eu sei que compartilhar minha experiência na indústria da tecnologia pode animar outras mulheres e fortalecer nossa comunidade. Desde 2014, formamos uma comunidade para nos apoiar, compartilhar experiências e recursos. Impacto de alguma forma na vida de pessoas e isso é incrível. Quando consigo motivar mais pessoas, sinto que vale a pena. No Women Tech Makers, aprendi que juntas nós podemos lidar com o que quer que seja. O maior desafio para as mulheres na tecnologia está em encontrar um espaço para mostrar nosso talento e tornar visível o trabalho que fazemos. Junto com a comunidade do Women Tech Makers, nós organizamos eventos onde as mulheres podem se conectar e criar esses espaços. Como embaixadoras, podemos acessar eventos especiais e workshops, além de ter todo o suporte da equipe de desenvolvedores do Google da América Latina. Para mim, esse programa foi a oportunidade de conhecer referências em tecnologia. E hoje, podemos nos tornar essa referência para muitas mulheres que estão iniciando a sua carreira na área da tecnologia. Juntos, criamos esse espaço de que precisamos para nos apoiar e tornar nosso trabalho visível. É ótimo poder construir essa comunidade juntos. Graças ao Women Tech Makers, não só eu aprendi muito, também ganhei confiança em mim mesma e tenho orgulho de ser capaz de transmitir isso para outras mulheres. Depende muito do seu esforço. É incrível ver como a educação ajuda as pessoas a se prepararem para enfrentar os novos desafios. Ser uma engenheira de qualidade de software é algo que há alguns anos teria parecido impossível. Hoje, posso compartilhar minha experiência e contribuir para criar um espaço onde somos protagonistas. Inscreva-se na comunidade Women Tech Makers e torne-se uma embaixadora. Juntas, podemos somar esforços para que mais mulheres sejam protagonistas em tecnologia. Boa noite! Sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira edição do encontro do Women Tech Makers. Eu sou a Fernanda Rezende, eu faço parte do WTM de Belo Horizonte e do GDG também daqui de BH. Sou uma mulher branca, de pele clara, cabelos lisos e compridos. Aqui no meu fundo tem um quadro com um mapa e um sofá também. Hoje a gente está contando aí com a presença de Libras. Então, galera, vamos compartilhar esse evento para mais pessoas poderem assistir. Esses encontros eles vão ser mensais, então vamos divulgar que vai ser muita coisa legal aí. Sigam a gente no LinkedIn também. E eu já quero adiantar que a próxima edição vai ser dia 17 de maio. Esse evento está sendo em recorrência ao nosso evento do dia 25 de março. E por falar nisso, a gente tem quase 1.000 visualizações em 2 semanas e meia. Então, assim, se você ainda não viu, ou se você já assistiu, estava lá presencial, vão mandar o link da apresentação, tá tudo gravado aqui no YouTube. Bora mandar, compartilhar para mais pessoas, para o pessoal da faculdade, que tá muito legal. A gente também tem um vídeo de acessibilidade. No dia a gente teve um probleminha técnico, e agora a gente tem um vídeo completo lá de acessibilidade. Quem assistiu presencial tem que assistir de novo, tá aqui no canal do YouTube, tá muito bom, editado, maravilhoso, bora assistir também. E eu tô vindo com a novidade, a gente está tendo um grupo de estudo para se preparar para certificações do Google Cloud. Eu vou deixar aqui nos comentários o link para vocês se inscreverem. Gente, é fantástico, quem tiver interesse ou quem não tiver interesse, manda para quem tem,
Quem acha que tem de todos os níveis, assim, um nível mais fácil até um nível mais difícil do Google Cloud. Acho que vale muito a pena, é uma certificação do Google, então tá bem legal. E outra coisa que eu queria contar com vocês, essa é a nossa primeira edição, nós vamos falar aí de inteligência artificial e a gente quer saber de vocês o que vocês querem ver nas próximas edições. Então, daqui a pouco eu vou deixar um formulário aqui no chat para vocês responderem também. E sobre a nossa primeira convidada, é a Elane. Ela é cientista da computação e pós-graduanda em inteligência artificial e aprendizado de máquina. Ela é curiosa de nascença, apaixonada por tecnologia e trabalha como Product Owner. Elane, seja muito bem-vinda. Obrigada aí por aceitar o nosso convite. Gente, Elane estava presencial com a gente lá no Google. Quem mais estava presencial? Quero saber aí no chat quem assistiu com a gente. Elane estava lá presencial, né, Elane? Sim, eu estava lá. Foi um evento muito, muito incrível. Olá, inclusive, boa noite. Então, assim, Elane foi escolhida a dedo para estar aqui com a gente hoje. A gente gostou muito da palestra dela. Além dela estar com a gente, ela está vivendo isso aí junto com a gente tem muito tempo. Elane, fica à vontade. Tudo que você precisar, você pode me chamar aqui. Boa palestra aí, galera. E bora compartilhar essa live para mais gente assistir. Obrigadão. Deixa eu ver aqui minha tela. Então, boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui. Quero agradecer o convite da Fernanda ali, né, da comunidade do Women Tech Makers. É realmente um prazer estar nesse primeiro encontro ali, que vocês vão ver palestras incríveis. E hoje eu venho com esse tema, né, de inteligência artificial e a era conversacional. E eu vou me apresentar, a Fernanda deu ali alguns spoilers, mas para quem não me conhece, prazer, eu sou Elane Branches. Eu estava ali realmente, né, estava lá no evento, também, enfim, adorei o IWD. Eu sou paraense, eu nasci numa cidade ali no oeste do Pará, chamada Santarém. Não sei se vocês conhecem, já ouviram falar. E, assim, também é uma cidade que é um sol para cada habitante, sabe? Mas tem também essas vantagens de ter diversas praias de água doce, morninhas, assim, inclusive saudades. Eu falo de Belo Horizonte. Eu vim para BH com alguns objetivos, acabei me apaixonando pela cidade e estou aqui há alguns, sei lá, quase 6 anos aqui nas Terras Mineiras. É onde eu moro com a Mari, é onde estão os meus 6 filhos felinos, são 6 gatinhos, mas em minha defesa 3 eram planejados, os outros 3 vieram de brinde, com a terceira gatinha, mas são os amores, assim, da minha vida. Eu, como a Fê falou, sou cientista da computação, me formei ali na Federal, lá na minha cidade. E um ponto que eu gosto de comentar é que tanto a minha trajetória acadêmica quanto o início da minha vida profissional, depois que eu me formei, eu segui muito a trajetória educacional mesmo, porque eu participei muito de projetos que levavam ensino de programação, robótica, eletrônica, jogos para alunos de escolas públicas, que na época não era algo tão comum, esses projetos. E foi assim que eu acabei me moldando muito em gostar de compartilhar conhecimento também, em ver o quanto a educação é um fator muito empoderador, né? Então, isso me moldou muito até como eu sou profissional de hoje. Eu estou quase ali, né, na pontinha, finalizando a minha pós-graduação em inteligência artificial e em aprendizado de máquina, que é um tema que eu gosto bastante, gosto de estar lendo, acompanhando, entendendo, e quis formalizar ali numa especialização. Eu já trabalho há alguns anos na área de interfaces conversacionais, né? Já trabalhei como analista de inteligência conversacional, que, dentre todas as responsabilidades desse papel, tinha ali da parte de planejamento de como seria implementada a inteligência artificial em chatbots e fazer toda a parte da análise de dados conversacionais para realmente fazer todo o processo de uma curadoria, né, de melhorias, trazer coisas novas. E hoje eu trabalho voltado mais para gerenciamento de produto, então atuo como Product Owner. E até no momento, né, eu estou até no momento de, como diz, no intervalinho de transição entre empresas. E participo da comunidade Bots Brasil, que é uma comunidade ali, eu participo como Community Manager, e é uma comunidade
que existe desde 2016, muito voltada para pessoas que têm interesse em temas como inteligência artificial, interfaces conversacionais, chatbots. Então, é uma comunidade que eu tenho muito carinho também. Se vocês não conhecem, tem ali o canal no YouTube, está recheado de conteúdos muito bons feitos pela comunidade para a comunidade. E, enfim, página no LinkedIn. E eu deixo aqui meu LinkedIn também, tanto para acessar via QR Code, mas basta também pesquisar ali no LinkedIn, acho que vai ser tranquilo para me achar. E vamos lá, né, e dar início a esse tema. Espero que vocês gostem, façam perguntas, o que eu souber eu vou responder, o que eu não souber também vou dizer. Acho que eu sempre falo que sou uma pessoa que eu estou em constante aprendizado, eu sempre gosto de estar aprendendo coisas novas. E para a gente iniciar esse tema de hoje, eu gosto muito de iniciar, enfim, quando estou palestrando, de trazer alguns conceitos iniciais daquele tema, né? Acho que isso acaba deixando todo mundo na mesma página. Para quem já sabe, é ótimo. Para quem não sabe, começa a entender até para dar um gás ali na nossa palestra. E esses primeiros conceitos vêm ali desse primeiro termo que a gente, né, para quem tá ali, a gente está sendo bombardeado de informações, de artigos, de vídeos falando sobre diversas ferramentas de inteligência artificial, principalmente, né, do ano passado para cá, devido a lançamentos de modelos de linguagem, de grandes modelos de linguagem, enfim, tem sido um assunto bastante assim na mídia mesmo. E se a gente der um Google, a gente, para querer saber o que é inteligência artificial, a gente vai também ter diversas formas de definir o que é a IA. E eu gosto muito da definição que fala sobre que é uma área de estudo dentro da ciência da computação, né, que visa ali trazer, habilitar as máquinas a realizarem tarefas que necessitam de uma certa inteligência humana. E quando a gente para perceber, para refletir, a gente já está sendo auxiliado diariamente em diversas situações do nosso dia a dia através de ferramentas que utilizam IA, desde os mais óbvios agora, né, até os mais simples. Então, assim, dos mais simples, na hora que eu estou olhando meu e-mail, eu vou ter ali e-mails categorizados como spam, até no momento que eu vou precisar responder uma mensagem, vou ter algumas recomendações. Quando eu quero relaxar, eu vou no meu streaming, vou ter recomendações de filmes e séries baseados no meu perfil, isso colocando exemplos bem básicos mesmo, mas que a gente hoje está rodeado de softwares que já estão utilizando a IA para facilitar o nosso dia a dia. E um outro termo importante, né, para a gente trazer hoje, que é basicamente o assunto, né, dessa noite, é justamente a inteligência artificial conversacional. E o que é a inteligência artificial conversacional? Ela vem ali como se fosse uma caixinha dentro da inteligência artificial que tem como objetivo fazer as máquinas consigam simular interações humanas. E isso é muito, para mim, quando a gente para também para analisar, eu vejo o quão complexo é, porque, imagina só, uma conversa ela pode ser definida como uma interação entre duas ou mais pessoas. Então, existe ali, nessa troca de informações numa conversa, diversos fatores que estão envolvidos. São fatores que são complexos para fazer com que uma máquina ela consiga coletar todas essas nuances. Então, uma conversa, ela envolve diversos fatores, né, que está ali, uma conversa entre duas pessoas ou mais, pode envolver sentimentos, pode envolver regras sociais, contextos, convenções culturais, enfim, e diversos outros parâmetros ali significados ocultos que possam estar acontecendo. E dentro da inteligência artificial existem áreas ali de estudo, buscando abordagens, né, criando técnicas para que consiga, uma vez que a máquina ela receba essa entrada, né, esse input, seja por texto, seja por voz, ela consiga destrinchar essa entrada ali, esse texto, por exemplo, e conseguir coletar as nuances que estão inseridas e conseguir também dar um retorno, né, para as pessoas. Então, é algo que não é tão simples e assim, não é algo que surgiu também agora, já está há alguns anos, bons anos ali em muitas áreas de estudo.
Um outro conceito importante trazer aqui são as interfaces conversacionais, né? As interfaces conversacionais, elas são um tipo de interface, tanto, né, como, por exemplo, as interfaces gráficas, que elas habilitam os usuários, as pessoas ali, a engajarem com os softwares ou os dispositivos de forma conversacional. Então, imagina só, lá no início da computação, dos computadores pessoais, não existia a interface gráfica, né? Era uma interface ali puramente por por comando de linha, assim, linha de comando, em que você, para qualquer ação, por mais simples que fosse, você precisaria digitar um comando, então não era algo acessível. Tinha ali, era um campo muito mais nichado, que, enfim, a curva de aprendizado era alta, e teve a virada de chave quando começaram a surgir os computadores com interfaces gráficas, aí já vendo, né, integrando a parte visual, fazendo uso de ícones e componentes gráficos como botões, utilizar ponteiros para navegação, e isso acabou facilitando, né, dando tornando acessível o uso dos computadores. E a interface conversacional, ela não deixa de ser, para mim, né? Ela não deixa de ser uma interface gráfica, mas que você também está trocando ali informações com os softwares e da sua forma o mais próximo possível da forma como você se comunica de forma natural. E antes, acho que hoje nem tanto, mas antes nem toda interface necessariamente tinha uma inteligência artificial, né? Poderiam estar criavam ali, por exemplo, chatbots que eram baseados em regras. Hoje é muito mais comum, né, ter diversos campos ali de chatbots sendo criados que têm sim uma inteligência artificial conversacional. E quais são esses tipos de interfaces conversacionais que a gente está falando? E quando a gente olha assim para, enfim, onde elas estão inseridas, a gente vê o quanto já está no nosso dia a dia, né? Aquela era conversacional, ela já está acontecendo para a gente. Então, tem um tipo de interface conversacional que é por texto, que estão muito presentes nos nossos aplicativos, nos tablets, nos nossos notebooks. Então, se eu pegar o meu celular agora, eu tenho vários aplicativos instalados, aplicativos de lojas, aplicativos de banco, que em algum momento desses aplicativos vão ter ali uma áreazinha que é para chat. Então, eu estou ali no aplicativo de banco, preciso resolver um problema, vou ali para a área de atendimento, vai ter um chat que você vai ter que trocar ali, geralmente é por texto, e pode ser que você seja atendida direto com uma outra pessoa, né, um outro ser humano, ou pode ser que você tenha ainda um contato inicial com um assistente digital que vai estar ali apto a toda uma base de conhecimento específica daquele cenário, para tirar dúvidas, para resolver algumas situações, e outras que precisam realmente passar por um atendente humano. Mesma coisa, aplicativos que são os canais de mensageria, que são criados para troca de mensagens, né? Ou seja, WhatsApp, Telegram, e eles possibilitam eu trocar mensagem com amigos, familiares, como também integrações com outros sistemas ali, que são esses assistentes, e possibilitar essa interação. Existem interfaces que são interfaces de voz e interfaces gráficas, que estão muito incluídas ali em smart TVs, em sistema de games, em veículos, naqueles smart speakers que possuem display, ou as interfaces de voz mesmo, né, que estão ali nos nossos vestíveis, nas aplicações inteligentes, no próprio smart speaker ali que está na nossa casa, que está nos auxiliando assim para tarefas do dia a dia. E por quê? Quando a gente para pensar, por que nós estamos utilizando essas interfaces conversacionais, né? Hoje a gente utiliza para diversos cenários. Hoje, para obter uma informação, seja de um negócio em específico, eu preciso buscar aquela empresa e ela vai ter ali um assistente, seja de uma informação mais geral, eu posso perguntar ali para a Alexa, para o Google, qual é o clima de hoje, quais são as últimas novidades. Para fazer transações, isso também é bastante possível, né? Eu consigo, até nível de banco, né? Já é possível você procurar o assistente e, por meio conversacional, você fazer um Pix. Lógico que considerando todas as camadas de segurança que estão envolvidas, porque, né, não é algo tão simples, mas que já é possível, fora outros casos de usos
bem legais ali que estão envolvidos para fazer transações. Estão sendo utilizados para operar, para controlar. Então, posso acompanhar tarefas, posso gerenciar os meus dispositivos ali conectados na minha casa, em que eu posso lançar um comando de voz e ser, né, realizada aquela ação. E tanto também para a área de entretenimento, de diversão, de pedir para tocar uma música, contar uma piada. E assim a gente vê, né, que o quão isso, a forma como a gente já está interagindo com os softwares, os dispositivos, já acontece, né? Ou seja, já existem essas máquinas que estão conversando de alguma forma, mas desde quando a gente começou a pensar nessa forma de interação? Eu não sei, para ser séria, eu não trouxe aqui essa resposta, mas a gente sabe que já tem na ficção, né? Em vários, enfim, eu não trouxe uma timeline para saber qual foi a primeira vez que alguém de algum livro de ficção científica começou a comentar sobre seres humanos interagindo com os dispositivos. Mas eu trouxe alguns exemplos ali da ficção. HAL 9000, né, que é ali uma inteligência artificial dos livros ali de Uma Odisseia no Espaço. Tem o TARS ali, Interestelar, que já possui meio que um corpo, né? Para a gente não parece tão anatômico, mas faz sentido parte de física, mas que ele entende muito bem a linguagem natural, porque ele responde bem, mas ele também tem diversas outras habilidades que são utilizadas ali para auxiliar na tripulação. Mas a gente já viu histórias como Blade Runner, ali, desde o mais antigo para o mais novo, que fala dessa visão ali de Android, de inteligência artificial. Tem Matrix, que é um exemplo clássico aqui. Tem os filmes do Homem de Ferro. Os primeiros filmes do Homem de Ferro, ele estava ali com o Jarvis, né, que era essa inteligência artificial que fazia todo esse auxílio muito baseado na personalização de quais eram as necessidades do Tony. E um exemplo também que acaba sendo, que eu sempre vejo, que aparece em palestras quando se fala em inteligência artificial, é de uma perspectiva mais afetiva, que é o filme Her. Então, nós temos ali o personagem do Joaquin Phoenix, que ele começa a criar um laço afetivo com o sistema operacional, porque ele se comunica da forma ali natural, né, está conversando, e o sistema operacional responde de forma muito fluente, parecendo também uma outra pessoa ali do outro lado, e acaba criando esse laço. Assim, na realidade, nós já estamos interagindo, como a gente já mostrou lá no tipo de interfaces, né? A gente já viu a gente já viu que tem diversos cenários e exemplos, desde o Google Assistant, Home ali, de forma mais, um cenário mais de domínio aberto, né? Que eu posso perguntar quase tudo, Alexa, Siri, e vários casos de uso ali que são utilizados chatbots, ou assistentes virtuais, ou assistentes digitais, existem ali umas nomenclaturas, existem algumas nomenclaturas que, enfim, que acabam chegando no mesmo termo, chatbots. E a gente percebe que a inteligência artificial conversacional ela já está em muitos contextos da nossa vida, né? Desde contextos pessoais, dentro da nossa casa, ou seja, de dispositivos ali que a gente está utilizando para controlar outros dispositivos, contextos de trabalho, dos nossos celulares, mas também contextos de sociedade, né, em diversos segmentos, ou seja, segmentos de saúde, comércio, varejo, serviços públicos, financeiros, educacionais, entre outros. E o importante é verificar que quando a gente fala de inteligência artificial, a gente não está falando conversacional, nesse caso, né? A gente não está falando de uma coisa só, né? A gente está falando de toda uma combinação de tecnologias, uma stack ali que está sendo, enfim, que essa combinação, ela proporciona essas habilidades conversacionais. E eu não trouxe, enfim, todos os pontos,
para essa conversa de hoje, vai ser uma conversa mais introdutória, mas eu trouxe alguns pontos assim, que acho que é legal para a gente comentar, que a maioria talvez já tenham escutado falar e tudo mais, que é processamento de linguagem natural, né, ou NLP, para Natural Language Processing, que é uma área ali dentro da IA que visa tornar as máquinas aptas a, eu gosto de falar entre aspas, né, entender e interpretar a linguagem humana. E as tarefas desempenhadas pelo NLP, elas são aplicadas em diversos outros cenários, não só no conversacional, né? Então, existem diversas tarefas que são utilizadas para, por exemplo, até mesmo para tradução, né, de idiomas, e entre outras diversas tarefas, mas que envolve toda ali, estatística, que envolve linguística computacional, algoritmo de machine learning, tudo com a finalidade da máquina conseguir receber esse input e fazer ali algumas, como diz, ter algumas abordagens que ela consiga entender o que está sendo envolvido naquela frase. Um outro ponto é reconhecimento de intenção. E quando nós falamos em intenção para IA conversacional, é justamente quando é enviado uma mensagem. Então, vamos ver por um contexto textual, né? É enviada ali uma mensagem de texto. Eu estou acessando, sei lá, um assistente de uma loja, um assistente de um banco, que é a maioria dos exemplos aqui. Estou acessando o assistente de um banco e eu quero fazer determinada ação. Nessa frase que eu estou enviando, já vai estar, para estar muito claro a intenção do que eu quero fazer, né? Então, a intenção é justamente o propósito, o objetivo que está presente, que vai ser extraído ali dessa frase da pessoa, que é a ação que a pessoa quer executar. E hoje nós temos ali também várias empresas, né? Empresas que possuem suas próprias plataformas, com suas engines ali para você criar agentes conversacionais, a partir da combinação de intenções, entidades. E a partir daí, quando você cria uma intenção, você tem que criar também, você tem que colocar um número mínimo ali de frases que vão ser as variações para como as pessoas podem vir a chegar a falar de determinado assunto. Então, se eu estou criando um assistente para um banco, eu sei que o domínio de conhecimento desse meu assistente ele vai estar ali apenas dedicado para assuntos do banco, por exemplo. Né? Eu não preciso criar um assistente com um domínio mais generalista que vai responder perguntas sobre filosofia. Isso não é o objetivo. Até porque quando a gente busca determinados serviços, a gente quer ser o mais sucinto possível e que seja eficiente, né? Então, a intenção, ela vem justamente para definir quais são a gama de assuntos, a base de conhecimento que esse meu assistente vai estar apto a responder, e eu colocar essas variações de frases que podem vir a surgir. E ver o quanto isso é complexo também, porque uma vez que, por exemplo, no nosso idioma, a gente pode falar, muitos assuntos a gente pode falar de muitas formas. Então, quando é criado um assistente, tem-se ali como as boas práticas, se a empresa, enfim, ela tem essa área de buscar centrais de atendimento para colher, assim, coletar esses exemplos para entender como o público-alvo daquela empresa ela fala, como eles falam para buscar determinados assuntos. E assim a gente consegue treinar a IA de uma forma que logo de início ela consiga entender, que é sempre o objetivo, né? Ela consiga entender o máximo de situações possíveis, mas também tendo em mente que vai ser normal em algumas situações ela não entender mesmo, devido às nuances ali do idioma. E o processo ali de melhoria contínua envolve justamente você ter uma equipe ali, enfim, algumas pessoas responsáveis que vai estar acompanhando para a própria IA ir aprendendo a partir dessas novas formas que não foram ali previstas que poderiam surgir. Então, nesse exemplo bem básico que eu coloco, a pessoa chega falando, quero ver meu saldo, e vai ter uma combinação, né, assim, de um nível de confiança que a IA vai dizer, olha, eu acredito com 90% que
quero ver meu saldo, ele é da intenção ver saldo. E assim a gente entregar uma mensagem mais direcionada. E um outro ponto de complemento de uma intenção é o reconhecimento de entidade. Então, a entidade, ela é um pequeno trecho que pode conter ou não na frase que a pessoa enviou, e eu consigo extrair mais informações relevantes do que a pessoa está realmente querendo. Então, existem algumas entidades mais, como posso dizer, mais de sistema, né? Eu vou conseguir reconhecer que na frase que a pessoa enviou tem uma data, tem nome de pessoa, tem nome de lugares, como eu também posso criar entidades, que aí eu consigo fazer uma combinação de intenção e entidade, e assim entregar conteúdos mais direcionados. Então, imagine só um determinado cenário. Hoje, bancos, eles não têm de produto apenas a própria conta. Hoje já tem diversos produtos, podem, sei lá, contratar seguros, podem tem geralmente a área de marketplace que você pode comprar um produto. E então imagina a situação que esse banco ele tem uma agência, eu vou lá com o atendente humano mesmo e chego para o atendente e eu falo, quero cancelar. O que a pessoa ela vai fazer nesse momento? Ela vai olhar para mim e falar, mas cancelar o quê? Porque existem vários cenários em que tem a ação de cancelamento, mas eu não sei o que você está falando. Então, imagina só uma pessoa chegando também dessa forma no assistente, dizendo algo muito geral, e que vai alongar a jornada dela, porque o assistente vai precisar de um termo que a gente usa aqui, que é o desambiguar, né? Vai precisar coletar essas informações que faltou. Ah, você quer cancelar, mas o que você quer cancelar? O seu produto, um seguro ou sua conta? E quando vem essa direção mais... como vem essa direção mais direta, né, que existem, sim, cenários em que as pessoas são mais diretas. Então, por exemplo, como faço para cancelar minha conta digital? Já sei que a intenção ali vai ser sobre cancelamento, mas também tem uma combinação que a entidade que eu identifiquei nessa frase é conta digital. Então, eu consigo entregar uma resposta assertiva quando eu tenho essas duas combinações, porque eu já sei o que a pessoa está querendo tratar. Então, tanto em boas práticas de intenções, de criações de intenções, quanto de boas práticas de criações de entidade, essa influenciou muito na melhoria do sistema. E um ponto também importante são essas integrações, né? As integrações com outros serviços. Então, quanto mais a gente consegue integrar o nosso assistente com outros serviços, seja, enfim, internos, externos, e assim a gente ter conhecimento de como nós podemos ali melhorar aquela jornada, é melhor, porque aí a gente consegue fazer muitos dos cenários que precisaria, talvez, passar para o atendimento humano, mas aí a pessoa precisa entrar numa fila, que às vezes pode demorar. Quando a pessoa atendente estiver apto para atendê-la, a pessoa mesmo pode não estar mais disponível, e isso gera ali todo um retorno negativo, né, frustrante. Há situações que as integrações elas são possíveis, então que eu posso fazer todo o serviço de ponta a ponta, né? Então, tornando muito mais fluido. E aí eu até trago um exemplo desse mesmo cenário de banco, por exemplo, que é de um serviço, de um autosserviço, que é o que a gente chama, né? Ou seja, a gente possibilita que a pessoa ela se sirva ali de, enfim, de, como posso dizer, de serviços, acessível mesmo de serviços, que já que ela procurou, ela poderia tanto estar acessando via chat, via, na verdade, própria interface do aplicativo daquele produto, mas ela procurou o chat solicitando fazer esse serviço, né? Então, a gente consegue trazer essas integrações para facilitar essa jornada. E vem aí um exemplo muito, muito simples mesmo, que é só um início seria, por exemplo, de uma simulação, de uma interação, que digamos que a pessoa ela procurou ali o assistente que está no WhatsApp desse banco e falou do problema dela, né? Só, olha, estou com algum problema e eu quero alterar meu e-mail, como é que faz?
Apesar de da troca de mensagem, ela pode, às vezes, acabar demorando, sei lá, quesito de segundos para entregar ali um textinho, e muitos dos cenários, como não é só um texto que está sendo entregue, e passa todo por um cenário de validações internas para realmente saber se a gente está entregando de forma correta. Então, por exemplo, esse mesmo texto, isso eu estou abstraindo quesitos de plataformas, estou abstraindo vários pontos aqui para tornar um pouco mais intuitivo, mais lúdico. Esse mesmo texto passaria ali por uma avaliação se ele faz sentido na base de conhecimento que aquele assistente possui. Então, se eu tenho um bot de banco, ele esteja apto ali para alterar meu e-mail. E a frase que a pessoa mandou, ela está próxima ali do que a gente já tinha de conhecimento de formas variadas que a pessoa poderia chegar para falar desse assunto, e passou por essa avaliação e viu que, dentro da frase e tudo mais, identificou que a intenção ali, da forma como a pessoa falou, a intenção tem uma confiança alta, que é alterar dados. Identificou também uma entidade ali, que é a palavra e-mail. Então, tem-se ali que geralmente vai estar previsto que essa jornada de se a intenção, né, se a pessoa falou algo que teve a intenção de alterar dados e a entidade e-mail, a gente vai seguir com o fluxo, já que é um autosserviço. Então, vamos mandar para o bloco 1, que vai para solicitar o nome completo da pessoa. E aí, essa avaliação ela pode acabar demorando, às vezes, segundinhos, muito imperceptível, realmente trocando mensagem. Então, o assistente responde que quer, que identificou que a pessoa quer falar sobre alteração de e-mail, que vai dar seguimento com ele mesmo, que aí começa a jornada realmente, né? Então, me confirma seu nome completo e dá algumas orientações. E essa parte, uma vez que a pessoa ela responde, esse dado, ele pode ou não passar por algumas validações não, algumas formatações, mas digamos um cenário mais simples, que a pessoa respondeu realmente da forma corretinha, e esse nome ele vai servir ali como parâmetro de entrada para ser pesquisado numa base de dados, para justamente saber se essa pessoa ela realmente é um cliente ali, é uma cliente desse banco, para a gente dar seguimento, porque a gente não vai conseguir alterar dado nenhum se a pessoa ela não tem dado nenhum ali. E quando a gente faz essa consulta pode haver também várias outras camadas, e isso também é um exemplo, como é um exemplo curto, pode ser que existiram várias outras camadas anteriores ali para já identificar que esse cliente na verdade, essa pessoa é uma cliente, enfim, existem várias outras situações. Mas uma vez que é feita essa consulta, é importante pensar que existem dois caminhos dessa consulta de resposta, né? Pode ser tanto uma consulta que vai ter um retorno positivo, ou seja, foi uma consulta feita com sucesso, ou pode ser tanto com retorno que vai ter uma falha. E essa parte de ter um retorno com falha, e ela pode também abarcar diversas outras situações, se foi falha sistêmica, se naquele momento que foi feita a consulta houve ali uma intermitência na API que, enfim, não conseguiu completar a consulta e acabou retornando um erro. Ou foi algo na própria texto, né, no próprio nome que foi enviado, pode estar numa formatação muito diferente do que era esperado. Isso também tudo ele é avaliado quando é construído uma jornada, uma experiência conversacional de domínio fechado, ou seja, né, de um negócio especificamente. Então, existem vários outros caminhos que acontecem. E assim, por exemplo, se for uma consulta que teve sucesso, ele vai seguir o fluxo. Então, foi feita toda uma jornada ali pensada, beleza, se as pessoas procuram alterar e-mail, como vai ser feito esse fluxo de forma conversacional? Existem ali as regras de negócio, que precisam, as regras de segurança, que também vão precisar serem feito todo o mapeamento. Uma vez que deu sucesso na sua consulta, a gente confirmou que essa pessoa é um cliente, a gente segue ali com o segundo bloco e vai ter outra, até um funil. E geralmente
até nível assim, de curiosidade, quando a gente acompanha esses dados, porque a gente precisa saber a quantidade de pessoas que entraram falando sobre alterar meu e-mail. Entrou 500 pessoas só nesse meio tempo falando de alterar e-mail. Mas quantas pessoas realmente chegaram lá naquela mensagem final que o assistente fala, legal, conseguimos alterar seu e-mail, vai atualizar entre tantas horas. Isso é um acompanhamento muito de entender o quanto a jornada ela pode estar sendo efetiva ou não, porque se entra um grande número de pessoas querendo falar sobre esse assunto e, sei lá, 10% só realmente chega no final, aí passa por todo o entendimento de por que não está chegando ao final. O que aconteceu com esse restante de 90% que chega para falar e não conclui? Sabe que alguns estão ficando presos em alguma etapa? E isso pode acontecer bastante e vem muito desse processo de melhoria contínua, de saber o que precisa melhorar, porque muitas vezes pode estar tendo informações confusas que estão sendo passadas e as pessoas não estão entendendo que informação ela tem que passar ali, enfim, qual é o formato, ou se formato fica mais por conta do interno, né, ou seja, do back-end. Independente da forma como a pessoa ela passa o dado dela, a gente vai tratar, que é o mais aconselhável, né? A gente vai tratar, enfim, treinar tudo minúsculo, enfim, depende de diversos cenários, para poder pegar essa entrada e passar ali para as integrações e ter os retornos o máximo possível de sucesso. E quando é um cenário em que retorna falha, aí ter todos os direcionamentos também, porque não adianta, imagina só o quão frustrante, eu já passei também por alguns cenários assim, de fazer todo um procedimento e no final ter dado algum tipo de erro, mas também eu não ter nem ciência de que se foi um erro ou não, porque não houve resposta mais. Então, a importância também de saber que vai ter erro e ter mapeado como vai ter retornar esse erro para a pessoa também não ter uma quebra de jornada. E se tiver, e aqui quando não for possível evitar, a gente saiba lidar também para tentar reduzir esse impacto ali dessa frustração. E assim, né, a gente chega no ponto que construir boas experiências conversacionais é algo muito desafiador. Todo mundo aqui já passou por várias situações, tenho certeza, que ficou frustrado ao utilizar, principalmente, serviços conversacionais mais específicos ali de uma empresa, né, de uma loja, enfim, diversos segmentos. Porque envolve muitos fatores também, né, que não é, como diz, não é só apenas dar a resposta lá com o texto, dar o textozinho ali, que já vai ser o suficiente, não, tem tudo pensado. Por quê? Quais são esses fatores que acabam tornando algo muito mais desafiador? É porque a gente tem que garantir entendimento, né, ali nas tecnologias de NLP, garantir que o sistema ele consiga, a partir da entrada, extrair o que a pessoa ela quer fazer e entender da forma correta, porque não adianta a pessoa falar, quero fazer um pedido, mas foi entendido porque a pessoa queria cancelar o pedido. Também isso acaba tornando o cenário muito frustrante. Então, entender da forma correta, ter ali as boas práticas, o máximo possível, aplicadas nesse contexto de intenções, entidades, né, de criação, para facilitar nessa assertividade. Um outro desafio ali que é muito voltado para a área de design, porque como pensar em fluxo de conversas que sejam eficientes, né? Que sejam diretas, intuitivas. Aí entra muito o quesito de você, às vezes, criar uma jornada que tá para você tá bonitinho e tal, mas você vê que quando está aplicado mesmo lá em produção, lá com as pessoas usuárias, você vê que a forma como foi falada, determinada orientação, foi o suficiente para confundir as pessoas. E as pessoas, a partir daí, já começam enfim, a refutar, a mandar mais mensagem, porque não entendeu, e aí pode ter essa quebra de expectativa, essa quebra de fluxo. Então, o desafio de criar fluxo de conversas que sejam diretas, que também não precisa ser uma conversa que estenda ali muito a jornada que a pessoa está fazendo, que ela está tentando resolver geralmente um problema, é um ponto desafiador, envolve várias áreas e principalmente essa área de design, né? Ou seja,
uma vez que eu consiga garantir que o meu sistema está entendendo, é encaminhar a pessoa para a jornada específica da qual a pessoa ela solicitou, mas nessa jornada a gente garantir também que está tudo ocorrendo bem e sendo entendido. Outro ponto, personalização, né? Hoje é um dos pontos muito importantes a gente conseguir trazer jornadas personalizadas. E o que isso significa? Porque eu posso ter vários tipos de negócios, sei lá, que não só o objetivo de criar, né, enfim, implementar assistentes é apenas para atendimento. Muitos deles também vai ser para conversão. Então, eu posso auxiliar a pessoa que está no meu site fazendo uma compra e ativar o assistente para mostrar, talvez, recomendações daquele produto que ela está vendo, ou até mesmo no momento do próprio atendimento, né? Ter uma personalização, eu já tenho algumas informações dessa pessoa e eu já sei que ela tem determinados produtos, então eu posso recomendar, mas também já entendi que ela está atritada, então eu já vou diminuir um passo para ela, para ir já para um atendimento. Mas existe muito a forma de como fazer dessa personalização realmente um fator que seja vantajoso, que não seja muito invasivo, você conseguir personalizar essa jornada. Um outro ponto que eu considero, nesse momento, um contexto intenções e entidades de IA conversacional, né, que aí entra depois outros pontos, é contextos, que é um que eu considero um dos mais desafiadores. Porque quando você está conversando com uma pessoa, e essa pessoa você conversou, sei lá, semana passada, ou conversou algumas horas atrás, você comenta desse assunto em qualquer momento da conversa, a pessoa vai conseguir, na maioria das vezes, né, ela vai conseguir lembrar e continuar a conversa sem atrapalhar necessariamente toda, né, a fluidez do que estavam ali interagindo. E muitas vezes ter esses contextos, esses assistentes, é a parte muito difícil, né? Muito desafiadora, porque como fazer que o assistente ele tenha esse contexto de guarde essas informações? Hoje, a gente já sabe que com o lançamento ali de modelos de linguagem, que a gente viu, né? Tanto do ChatGPT quanto do Bard, que é do Google, eles têm ali um nível de contextualização, né? Eu posso falar uma mensagem na frente, lá atrás, comentar, e ele vai seguir. Então, isso é um dos pontos até positivos que acaba, que acho que vai evoluir bastante nessa área conversacional. Outros pontos referentes a tratativas de erros. Ter em mente que, por mais que a gente queira, a gente desenhe jornadas perfeitas ali, com todo o caminho feliz, a gente sabe que vai ter momentos de erro. Seja porque a gente não esperava realmente alguma ação que foi muito inusitada da pessoa que está utilizando, ou por erros sistêmicos, né, intermitências. Isso acontece muito, em quesito assim, desses erros acontecerem, em quesito assim, vão acontecer cenários que talvez as pessoas vão agir de uma forma diferente, como também pode ser que aconteça essas intermitências. E o fato é que precisa ser desenhado junto com esse fluxo de conversas, não só o caminho feliz, mas também esse caminho que não é feliz, que é muito pensando naquele ponto ali de tentar reduzir ali o impacto da frustração. Se ocorrer um erro, uma instabilidade, eu já ter uma direção para essa pessoa, ela não ter uma jornada, né, muito quebrada, ou ela, naquele mesmo momento, dependendo de qual é o tipo de segmento, ela pode passar por um atendente humano, então já finaliza ali, e isso não atrapalha tanto a experiência que estava tendo. Então, ter mapeados os erros é muito importante e contribui bastante, assim, para sabermos lidar com esses momentos. E o outro ponto vem de novo o desafio das integrações, porque como todo sistema, independente se é conversacional ou não, a gente sabe que a importância de garantir estabilidade, né? Então, isso acontece em aplicativos, às vezes no aplicativo de uma loja, eu vou tentar clicar, sei lá,
num carrinho, pode ser que fique rodando ali, mas nunca apareça, pode ser um problema ou alguma coisa aparecer meio estranha, pode ser realmente essa intermitência dessas APIs. Isso acontece e é um desafio de também lidar com essas possíveis cenários e que acabam impactando ali na tratativa de erro. Então, vamos lá saber, vamos mapear para, enfim, fazer de tudo para essa jornada ela ser o máximo possível eficiente. E aí entra um ponto que eu acho importante trazer aqui, que a gente está falando, da metade para cada apresentação, desses exemplos muito voltados para cenários de domínio fechado, né? Ou seja, de assistente de domínio fechado. Porque são assistentes que vão ter ali a sua expertise, que vão estar muito focada naquele assunto daquele negócio, e não preciso, como já comentei, não preciso saber de assuntos gerais, né? Mas existem todos os outros desafios ali para assistentes que já é um domínio aberto. Posso perguntar do clima, posso perguntar da notícia, enfim, posso fazer uma pergunta de cálculo e vários outros cenários que também, enfim, já é uma outra área. E dessa forma, né? Então, tudo que eu falei ali dos cenários e tudo mais, muito voltado para um cenário de IA conversacional que utiliza intenções, entidades, mas a gente sabe que com as evoluções que a gente está acompanhando, os avanços na IA, a perspectiva é bastante otimista para essas interações elas ficarem cada vez mais naturais, né? Em quesito, assim, de ter uma contextualização boa, ser ali, enfim, saber contextualizar, a entrega ali de conteúdos mais assertivos, identificar essas nuances de linguagem, e isso vem muito dessas novas IAs que estão surgindo, que tem uma grande quantidade de dados, e assim a gente sabe que a perspectiva realmente está muito otimista. Eu estou otimista, lógico que considerando que nem tudo são flores, então ainda precisa ser avaliado todos os pontos ali que tem, tanto de vantagem, quanto dos pontos que precisa ser feito um estudo mais aprofundado de como vai ser implementado, né? E assim a gente termina a nossa palestra. Espero que vocês tenham gostado, foi de uma forma mais realmente overview. Então, fique à vontade aí para fazer perguntas. Tenho certeza que todo mundo amou, foi maravilhoso, assim, vontade de aplaudir, viu, Helena? Parabéns. Obrigada. Helena, a gente tem 3 respostas aqui. 3 perguntas, desculpa. 3 perguntas aqui, eu vou começar com o Vitor. Como a inteligência artificial conversacional pode lidar com conceitos éticos? Conceitos éticos. Aí eu gostaria de mais contexto, para ser sincera, para poder até ver se é o mesmo ponto que eu estou entendendo. Se puder explicar mais um pouquinho, vai ser melhor. Então vamos para a próxima, que a próxima é muito boa. Como vocês sabem, o jeito que os clientes falam para modelar o chatbot? Essa resposta é excelente, que eu já sei. Aí, assim, existem várias formas, né? Mas a forma que a gente sempre espera é que, geralmente, essas empresas que estão buscando assistente, elas já têm ali um canal de atendimento, né? Seja por telefone, já está falando direto com atendentes. Então, há uma das pesquisas assim, iniciais, quando você está pensando em implementar, lógico, ir justamente para aqueles que já estão atendendo as pessoas há um tempo. E lá na central de atendimento, enfim, conversar com as pessoas que são os atendentes, ver os dados ali de conversas, porque é a melhor fonte de dados possível para você criar. E é um cenário que, como falei, é quando a empresa já possui essa área ali, né, na empresa de atendimento, é o melhor ponto possível. Quando não há esse central de atendimento, também entra em alguns outros quesitos, assim, de realmente, principalmente UX, ali, enfim, envolvidos, fazer pesquisas de quem é o público-alvo. Geralmente já tem essas informações, né? A empresa conhece as pessoas que elas atendem. E ali tirar também
alguns dados possíveis para, pelo menos, ter uma base inicial. Porque, por mais que a gente tenha até os dados ali de central de atendimento, que são muito ricos, para criar essa forma de entender a forma que as pessoas vão falar, sempre vão ter cenários que a pessoa tem algum cenário vai surgir ali que não foi previsto. Isso é sempre porque o nosso idioma ele é muito complexo. Então, para a pessoa que chega falando, para ela, na cabeça dela, está muito óbvio o que ela quer fazer. E vem muito o processo ali de melhoria contínua, que é ir melhorando cada vez mais. Quanto mais interações que essa IA de início está tendo, ela também vai aprendendo e tendo a ajuda ali das pessoas responsáveis para ir ajustando o treinamento. Mas o principal ponto é buscar ali nas centrais de atendimento da empresa. Não sei se era essa resposta que você tinha aí, Fê. Não, era essa sim. A voz, né? Desculpa, gente, o Covid tá acabando comigo aqui, mas tá no final. Se puder ler para mim, Elane. Lógico. A Karine perguntou aqui: existem estratégias, boas práticas para direcionar o usuário dentro da conversa para otimizar o tempo e a experiência? Aí isso vai muito de técnicas assim, de writer, né? Que geralmente as empresas elas possuem uma pessoa específica para pensar nessa escrita. E é justamente aquele ponto ali de deixar a escrita com uma linguagem simples, por exemplo, ou seja, não usar termos muito técnicos para realizar qualquer ação, porque pode ser que uma determinada pessoa saiba, mas a outra ali ela vai ficar perdida. Então, existem essas técnicas muito voltadas para design, para experiência de usuário, e que acabam sendo, dependendo qual é o cenário que está sendo aplicado, tanto, por exemplo, quando a gente vai fazer, sei lá, um autosserviço, como esse que eu passei de exemplo do alteração de e-mail, né? Se eu estou pedindo determinado dado, indicado é justamente passar até um exemplo. Olha, você pode solicitar, você pode me passar, sabe, o seu CPF, né? Aí já até indicar qual é o formato desejado para a pessoa, às vezes, porque a pessoa vai querer complementar, meu CPF em vez de colocar direto dado, enfim. Então, existem essas técnicas que é muito de writer, mas que acabam ali facilitando para até evitar erros de digitação, enfim, que podem vir a acontecer. Não sei se eu consegui responder. Mas complementando o que eu ia falar, hoje o chatbot está tão inteligente que ele aprende com o usuário. Então, assim, tá fantástico. Questão principalmente de inteligência artificial que você falou. Tá fantástico. Vamos para mais uma pergunta da Tabata. O tempo tá acabando. Queria saber se houve alguma experiência engraçada de resposta de chatbot enquanto estava treinando algum modelo. Olha, de experiência, não lembro de cara, mas eu acho que existem algumas experiências que é mais do lado dos usuários, que acabam sendo assim, meio peculiares, conversando com o chatbot. Aí, isso assim, eu tenho vários assim, guardados na memória, que é muito, por exemplo, alguns cenários da qual eu trabalhei, de alguns produtos, que a gente identificou que muitas pessoas idosas, elas utilizavam o chatbot para mandar bom dia. E mandavam todo dia uma imagem diferente de bom dia, sabe? Aquelas com flores. E mesmo assim, o chatbot, que realmente não precisa responder isso, não um bom dia, mas precisa estar ali para identificar a imagem, enfim, dependendo do que era o contexto, que era domínio fechado, ele ia acusando, olha, eu não consigo interpretar sua imagem. A pessoa continuava. Então, todos os dias mandava bom dia e falava um nome diferente. Às vezes era Rodrigo, às vezes era José. Então, a gente viu que era comum em alguns desses produtos que eu estava acompanhando de surgir essas pessoas, assim, que conversavam só, sabe? Ignoravam ali a resposta do chat e mandavam lá os bom dias, tudo bem. Chegou uma situação muito engraçada de uma senhora uma vez ter mandado para perguntar onde estava a carteira dela. E mandou lá, Rodrigo, você sabe onde está a minha carteira? E o chatbot respondendo, olha, não estou conseguindo te entender. E a pessoa continuava até que ela respondeu, eu achei aqui, muito obrigada. Então, assim, do lado de usuários, a gente tem muita história.
acho que são mais engraçados do que do lado do chatbot, viu? Muito bom. Gente, nossa live está chegando no final. Queria agradecer a todo mundo que ficou aqui. A gente mandou também um formulário, porque a gente quer saber o que é que vocês querem ver nas próximas edições também. Deixem aí. E eu dei um recado para quem chegou no final. A gente está com um grupo de estudos para Google Cloud. Então, vocês procurem o link aí, eu já mandei, posso mandar novamente, para vocês se inscreverem para o treinamento para tirar a certificação do Google Cloud. Elane, mais uma vez, muito obrigada. Cauene também, muito obrigada. Vamos ter próximas edições. A próxima edição aí é dia 17 de maio. E vou dar um spoiler, só que é um tema que vocês já pediram. Não vou falar o que é ainda, mas é um tema que vocês já pediram. Então, responde o formulário para a gente atender vocês também. Obrigada, viu, gente? Muito obrigada, pessoal. Tchauzinho.